Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal Palavras de Vida, porque a Palavra de Deus ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Hoje nós vamos falar sobre: são todos os pecados igual para Deus? São todos pecados iguais, irmãos? O que a Palavra de Deus nos diz? O que a Palavra de Deus nos revela? Vamos descobrir juntos? Porque a palavra de Deus, ela tem nos dado o norte, né? Ela tem nos dado o caminho para nós sabermos qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Existe pecadinho? Existe pecadão? Como Deus vê o pecado de uma maneira geral ou pequenos pecadinhos, tudo bem? Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui nesse estudo bíblico? Mas antes você já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, fica comigo até o final do estudo para você não perder nada. Compartilhe a palavra de Deus, deixa comentários, irmãos, o que vocês acharam da palavra, o que a palavra de Deus falou no seu coração com relação ao assunto. E a bênção é grande, amém? Bora para mais um estudo? Eu sou a Célia e a pergunta de hoje é: são todos os pecados iguais para Deus? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Abre a sua Bíblia lá em Mateus 5, 21 a 28, né? E nós vamos entender o que o Senhor fala a respeito de igualar os pecados, né? Vamos lá? Jesus iguala o ato de cometer adultério com o de ter luxúria em seu coração, e cometer assassinato com ter ira em seu coração. Entretanto, isso não significa, queridos irmãos, que os pecados sejam iguais. O que Jesus quis que os fariseus compreendessem foi que algo já é pecado, mesmo que você esteja somente pensando ou sentindo o desejo de cometer o ato. Os líderes religiosos nos dias de Jesus ensinavam às pessoas que não havia problema em pensar algo que você desejasse, contanto que não cometesse as atitudes a fim de satisfazer tais desejos. Jesus os forçou a compreender que Deus julga tanto os pensamentos de uma pessoa quanto suas ações. Jesus proclamou que nossas ações são resultado do que está nos nossos corações. Isso está lá em Mateus 12, 34. Vamos ver o que está lá em Mateus 12, 34? Vamos abrir a palavra de Deus junto para nós meditarmos? Mateus 12, 34. Olha o que diz. Folheando aqui a Bíblia com vocês. Mateus 12, 34. Diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então aqui a palavra de Deus ela está deixando isso bem claro, né? Porque muitas vezes eles tinham boas ações, mas os corações estavam cheios de todo tipo de avareza, de ira, de inveja, de lascívia, de luxúria. Então o Senhor nos diz que pecado para Deus é tanto o pensamento mal quanto as ações. Porque para ter uma ação ruim, a palavra de Deus nos revela que o coração já maquinou antes aquela ação ruim. Então, apesar de Jesus ter dito que tanto a luxúria quanto o adultério são pecados, isso não significa que sejam iguais. É muito pior matar alguém do que apenas o odiar, mesmo que as duas coisas sejam pecaminosas aos olhos de Deus. Há graus de pecado? O que a palavra de Deus diz? Há graus de pecado? Alguns pecados são piores do que os outros. Ao mesmo tempo, em relação às consequências eternas e salvação. Todos os pecados são iguais, queridos irmãos. Cada pecado levará à eterna condenação. Isso está lá em Romanos 6, 23. Vamos analisar Romanos 6, 23?
Pega aí na sua Bíblia. Vamos lá, Romanos 6, 23. Romanos vem depois de Atos dos Apóstolos, tá? Romanos 6, 23, não é isso? Olha o que diz aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todo pecado, não importa quão pequeno, é contra o infinito e eterno Deus, e é por isso que é merecedor de uma punição infinita e eterna. Além disso, não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Isso é que é o mais importante. Pecado é pecado, seja grande ou seja pequeno. Essa é a resposta. Pecado é pecado, não importa se ele é grande ou se ele é pequeno, mas não importa o tamanho do pecado que Deus não possa perdoar. Deus pode perdoar, porque a palavra de Deus diz que quando você confessa a Deus que você pecou, que você é desgraçado, que você estava morto nos seus delitos e pecados, mas quando você conheceu ao Senhor Jesus e você deixou, porque a Bíblia diz assim, quem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Não é quem se arrepende e continua. Não, quem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Então, é que isso é para mim e para a sua vida. Ok? Então, não existe pecado grande que Deus não possa perdoar. A partir do momento que você se arrepende, alcança a misericórdia aliás, você deixa que assim você alcança a misericórdia. Não é verdade? Porque Jesus morreu para pagar a pena por esse pecado, seja grande ou seja pequeno. Isso está lá em 1 João 2,2. Jesus morreu por todos os nossos pecados, não foi pelo pecadinho nem pelo pecadão, foi por todos. Isso está lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Todos os pecados são iguais para Deus? Todos os pecados são? Todos os pecados levam à morte. Todos os pecados levam à morte. Todos. Todos os pecados levam à morte. Aí nós vamos para a pergunta: todos os pecados são iguais para Deus? Sim e não. Aí vai falar, mas existe pecado grave e pecado não grave? Não, todos são pecados. A pessoa achar que qual que é mais grave, matar uma pessoa ou falar uma mentira? Os dois, a penalidade, é isso que eu quero que você entenda, irmãos. Claro que matar uma pessoa é grave, porque de repente você não pode voltar atrás, mas tem mentira que leva a uma situação de contenda, tem mentira que faz um casamento terminar. Então, pecado é pecado. Aí porque as pessoas falam isso, né? Mas o que é mais grave? Matar uma pessoa ou falar uma mentira? Mas os dois geram morte. A penalidade é a mesma. Existe possibilidade de perdão, que é o mais importante, seja para a mentira ou para o assassino? Sim. A partir do momento que ele se arrependa, vai ter as consequências daquele ato, mas ele vai alcançar misericórdia para viver eternamente na eternidade com o Senhor. Então, o mais importante você lembrar é isso, que o Senhor tem perdão para todo e qualquer tipo de pecado, a partir do momento que nós deixamos ele. Lembra que ele falou para a mulher: vá e não peques mais. Nem eu te condeno, a partir do momento que você deixe, para que você tenha vida. Porque só, querido irmão, quem é perdoado por Jesus Cristo, que alcança essa misericórdia, sabe a alegria, a paz, a tranquilidade que é em meio às tribulações, porque nessa vida ainda nós temos tribulação, mas quando você tem a certeza que seus pecados foram perdoados por Jesus, você caminha em alegria, em novidade de vida, em leveza. Amém? Então, tenha isso em mente, que pecado é pecado, mas que o Senhor Jesus, ele te dá graça para alcançar em Jesus, em Deus, esse perdão e viver eternamente com o Senhor enquanto estiver aqui na terra em novidade de vida. Amém?
É esse o estudo de hoje, ele é bem curtinho, porque, a Bíblia nesse aspecto ela é muito clara com relação ao que Deus pensa sobre o pecado e o que Deus deixou como revelação nas sagradas escrituras, né, que o pecado ele gera a morte e seja uma mentira, ou uma inveja inocente, que como falam, né, inveja branca, isso não existe, né, ou um assassinato, é pecado perante o Senhor e nós precisamos nos livrar dele confessando ao Senhor, pedindo perdão. O assassino, se ele vai pagar a pena e o mentiroso vai pagar pela situação que ele envolveu as pessoas, porque tudo tem consequência. O mentiroso, as pessoas vai demorar para, mesmo que ele seja restaurado por Deus, as pessoas vão demorar para ter a confiança dele. O invejoso, as pessoas vai se afastar um pouco dele até ele conquistar a confiança de volta. O violento, as pessoas vão ficar com um pouco de medo dele, até ver que ele foi uma pessoa transformada por Deus através das atitudes. O assassino, ele vai pagar a pena dele, as pessoas vão ter um pouco de medo dele até ele ganhar novamente a confiança, porque as pessoas vão ver nele o caráter de Cristo. Tá entendendo, querido irmão, que tudo tem consequência? E o pecado é da mesma forma, né? Aquele que era ladrão, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que adulterava, não adultere mais, né? Mesmo o marido ou a esposa que traiu, aí a esposa ou o esposo resolveu perdoar, vai ter aquela desconfiança até pegar confiança novamente. Tem as consequências, mas não existe pecado que Deus não possa perdoar a partir do momento que você se arrepende e deixa, porque aquele que diz que se arrepende e continua praticando, ele está enganando ele mesmo, ele não está arrependido, ele tem espírito de rebeldia e ele não tem temor de Deus, porque o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria, diz a palavra. Quando você tem temor de Deus, você caminha com o Senhor em gratidão por tão grande salvação. Amém? Que essa seja a tua e a minha verdade, querido. Que nós caminhemos sendo fortalecidos pela graça do Senhor. E que você viva um novo tempo na presença do Senhor. Amém? Vamos orar pela sua vida? Hoje, nesse estudo, eu sinto vontade de orar por mim, por você, porque só o Senhor pode nos dar força, amém? Para nos desviarmos de toda essa malignidade que está no mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por esse momento de estudo da tua palavra. Obrigada porque o seu amor tem nos fortalecido. Que nós sejamos visitados pelo teu poder, pelo teu amor, pela alegria daquele que é o Pai das luzes, porque tu és santo, santo, santo. Que essa pessoa que está orando comigo, fazendo esse estudo, seja tocada pelo seu poder, que ela tenha olhos de águia para ver o mal e se desviar dele, dando sabedoria, domínio próprio a esta vida, Senhor. Dai-nos domínio próprio, que você receba, meu irmão, domínio próprio do Senhor. Busque ter um relacionamento íntimo com Deus, em oração, leitura da palavra, jejuando, fazendo votos, colocando Jesus no centro da sua vida, porque as demais coisas ele vai te acrescentar. Oh, meu Deus, acrescenta mesmo nessas vidas, meu Deus, acrescenta nas nossas vidas o teu entendimento, a tua verdade, a tua misericórdia, as tuas asas, para nós estarmos sempre debaixo da tua proteção, debaixo das tuas asas, porque a tua palavra diz que lá estamos seguros até o dia do encontro contigo, porque aí te veremos face a face. Oh, Deus seja louvado por esta palavra. A ti, Senhor, toda honra, glória, louvor e adoração. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu já te peço, eu já te agradeço. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, querido irmão. Mais uma vez, obrigado por ficar até o final do estudo e que esse estudo tenha sido bênção, tenha sido esclarecedor. Não esquece de se inscrever no canal e deixar os seus comentários, tá bom? Deus te abençoe mais uma vez, te amo em Jesus e fica na paz.